chegar até o final. Filipenses capítulo 4, verso 2 a 7, que é o texto que o Fernando leu, o presbítero Fernando leu. Meus irmãos, esses dias nós estamos trabalhando, na verdade, nesse ano eclesiástico, né? Nos próximos 2 anos, a gente está trabalhando uma temática que é edificados na palavra, chamados à santidade. E esses primeiros momentos a gente está trabalhando tudo aquilo que é estrutural, que é basilar para a nossa vida. E Deus me fez lembrar desse texto. Eu fiz uma viagem rápida com Paulo no sábado, e nós, quando estávamos retornando, eu vinha meditando nesse texto antes da pregação de domingo à noite, e eu disse ao Senhor, não, essa mensagem vai ficar para a quinta-feira, para a doutrina, porque para domingo à noite nós já havíamos uma mensagem preparada. E o Senhor me fez lembrar desse texto, e eu quero falar sobre o tema, vou pedir para o Tiago botar aí, o tema que nós falamos, que é fortalecendo as bases comunitárias. Fortalecendo as bases comunitárias. Se nós estamos edificados na palavra, ou queremos estar edificados na palavra, nós precisamos ter aquilo que é base, aquilo que é basilar para as nossas vidas, né? E nada mais basilar, meus irmãos, do que essas doutrinas que a gente conhece como as doutrinas da fé cristã, as primeiras doutrinas da fé. A gente aprende, nós aprendemos essas doutrinas e elas servem de base como estrutura para a nossa vida. Então, quando eu falo de base, ou então quando eu falo que é um assunto basilar, ele serve como estrutura para a nossa fé cristã. Então, fortalecendo as bases comunitárias, eu estou falando literalmente de comunhão. Meus irmãos, e viver em comunhão é uma arte. Viver na comunidade é uma arte. Viver em comunhão familiar é uma arte. Viver em comunhão profissional ou na área profissional é uma arte. E na comunidade, isso mais ainda. Viver em comunhão é uma arte. Guarde essa frase. Viver em comunhão é uma arte. Então, fortalecer as bases comunitárias, eu estou falando de que isso é necessário para que a igreja, meus irmãos, ela tenha um ambiente saudável. Para que a igreja, ela seja um lugar aprazível. Ela seja um lugar de acolhimento. Ela seja um lugar onde, meus irmãos, nós sintamos não apenas a presença de Deus. Aliás, é impossível sentir a presença de Deus quando as estruturas das bases comunitárias estão danificadas, rachadas. É impossível. Não dá. O próprio Jesus, ele disse que os meus discípulos serão conhecidos por se amarem mutuamente uns aos outros. E o amor, meus irmãos, não é aquele sentimentalismo hollywoodiano, nada disso. O amor, ele se estrutura na nossa comunhão, nas nossas atitudes. Isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos. O Israel Belo de Azevedo ele vai falar muito sobre o amor, e ele vai dizer que muitos confundem o amor com perfeição. O amor não é perfeição. Ninguém é perfeito. Todos nós que estamos aqui, nós somos falhos, imperfeitos, estamos em obras. Mas, meus irmãos, a gente precisa entender essa temática para que a presença de Deus ela seja algo notório em nossas vidas, fortalecendo as bases comunitárias. Viver em comunidade é uma arte. Viver em família é uma arte. E para tal, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo é impossível, irmão. É impossível. Como é que eu vou, por exemplo, ter comunhão com os meus amigos, irmãos obreiros,
com as mulheres de Deus, com os irmãos, com a juventude, com os adolescentes, se o Espírito Santo de Deus, ele não tem espaço, se não há sensibilidade suficiente no nosso coração para que ele possa agir em nossas vidas. Então, vale a pena nós observarmos, meus irmãos, que a vida cristã comunitária é uma vida que, quando ela ocorre de uma forma plena, o Espírito de Deus, ele age. Você lembra que lá no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você já parou para pensar? Quando Jesus, ele fala e dá aquela ordem dizendo o seguinte: olha, vocês têm que ficar em Jerusalém. Mas não houve uma definição do lugar. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ele vai falar que o Espírito Santo viria, meus irmãos, sobre a vida daqueles. Mas se já parar para pensar, se um dissesse assim: não, eu vou para o cenáculo, e o outro dissesse assim: não vou ficar em Jerusalém não, nós vamos para outro canto. Mas não, eles decidiram ficar juntos no mesmo lugar. Porque Pentecoste, irmão, é para quem tem comunhão no mesmo lugar. A manifestação do Espírito é para quem está disposto a abdicar de suas razões e viver em comunhão no mesmo lugar. Aí a Bíblia diz que, de repente, ouviu-se do céu um som. Não foi nem um vento, irmão, foi o som como de um vento, veemente e impetuoso, que invade toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem, ele não tem seus preferidos, seus escolhidos. Espírito Santo, irmãos, o Pai, ele não tem netos, ele tem filhos, ele escolhe a igreja, ele escolhe a cada um de nós. A gente precisa ter muito cuidado com esse exclusivismo exagerado que existe hoje na comunidade cristã nos dias atuais, aonde as pessoas acham: não, o Espírito Santo só age na minha vida. Não, Deus também usa o outro, meu irmão. Olha aí para o seu irmão, diga para ele: Deus também usa o outro. Diga glória a Deus com ele aí. Deus usa o outro. Deus também usa o outro, né? Então, a gente precisa estar atento a esses elementos da vida cristã comunitária. E a vida saudável na comunidade, ela depende dessas bases serem fortalecidas. Estar edificado na palavra é viver em comunhão. Irmãos, hoje a voz não está ajudando muito, mas os irmãos vão ter paciência um pouquinho aí. E Paulo, ele vai fazer referência a isso no texto. Olha o que Paulo vai dizer. Ele vai falar de Evódia, ele vai falar de Sintique, ele vai falar, meus irmãos, de Clemente, ele vai falar, meus queridos, de tantos outros, e ele vai usar a expressão: e os demais cooperadores. Olha a visão da liderança, olha a visão do apóstolo Paulo. Mesmo Evódia em Sintique, vivendo em uma contenda que eu vou expressar um pouco mais lá na frente, mas sem frisar um pouco a questão da contenda, mas a ideia do fortalecimento das bases comunitárias. Mas Paulo olhava para essas mulheres, olhava para Clemente, olhava para os outros, e ele enxergava neles cooperadores. A gente aprende aqui uma coisa muito importante: a igreja não é feita de gente perfeita, de santos com auréola na cabeça. Não, meus irmãos. Se você esperar que a igreja seja feita de gente perfeita, você vai ter uma jornada desconfortável. A igreja, ela é feita de gente que precisa do Espírito Santo sobre a sua vida. E Paulo enxerga tanto a cooperação dessas mulheres, que ele vai rogar, ele vai interceder, para que essas mulheres, elas tenham o mesmo sentimento no Senhor. Ele vai enxergar cooperadores ali. Ele não vai matar aquelas mulheres, ele não vai matar os seus cooperadores, ele vai enxergar cooperadores naquela obra. Por quê? Porque ele entende que a igreja, ela precisa fortalecer a cada dia suas bases comunitárias. Segundo lugar, isso é só uma breve introdução, é que nós vamos ver Paulo valorizando o ministério das mulheres.
mulheres que estavam engajadas no Evangelho, mulheres que estavam engajadas na obra de Deus, mulheres que tiveram seus ministérios reconhecidos pelo apóstolo Paulo. Meus irmãos, tem igreja que as mulheres não podem fazer nada. Tem igrejas que às vezes compreendem erradamente a ideia do homem ser o cabeça. Mas a Bíblia diz que as mulheres são auxiliadoras. E Paulo, ao falar de Evódia e Síntique, ele está ao mesmo tempo valorizando o trabalho do ministério de mulheres. Eu não sei se os irmãos e as irmãs percebem, toda igreja que você for, você vai ver um número maior de mulheres do que de homens. Se você olhar para cá agora, aqui para o Jardim Castelão, agora, nesse momento, você pode contar, você vai ver mais mulheres do que homens. Você vai ver sempre um ministério de mulheres, não só da nossa igreja local, mas de diversas comunidades espalhadas Brasil afora. As mulheres engajadas no ministério infantil, as mulheres engajadas com jovens, mulheres engajadas com adolescente, mulheres engajadas na música, mulheres engajadas no ministério propriamente dito feminino de mulheres, as mulheres acolhendo, as mulheres servindo, as mulheres evangelizando. Então Paulo ele dá essa valorizada no trabalho de mulheres, e nós precisamos olhar atentamente isso, valorizar o trabalho de mulheres. É por isso, meus irmãos, que todo o trabalho que reúne as mulheres, ele é um trabalho que vai ajudar a igreja. Às vezes, quando a liderança chega e diz: pastor, eu quero fazer um chá da tarde com as mulheres, eu quero fazer um evento maravilhoso com as mulheres. A liderança aí está fazendo um evento aí com um conjunto. Meus irmãos, coisa linda. Eu não vou nem dar spoiler do que elas estão preparando, mas algo precioso da parte de Deus, meus irmãos, que fortalece esses laços comunitários da igreja e principalmente no ambiente feminino. Terceiro lugar, é que a igreja, ela não está isenta de problemas. Ao fortalecer as bases comunitárias, nós vamos perceber que a igreja, ela tem problemas. Eu lembro de um dia, eu já falei isso para os irmãos, e a gente sempre encontra muitos por aí, que às vezes eles querem, meus irmãos, achar uma igreja perfeita. Uma igreja que acolha mais, uma igreja que ame mais, uma igreja que possa resplandecer mais. Mas deixa eu dar uma boa notícia para vocês, meus irmãos, e uma notícia dentro da realidade: não existe igreja e nem comunidade perfeita. Não tem. Eu já passei por algumas, pastoreando, e fui ovelha de 2 igrejas só na minha vida. Mas pastoreando passei por algumas, e pregando passei por muitas. E vou dizer para vocês, irmãos, às vezes tem comunidades que eu enxergava, pastor Demetrio, enxergava assim como comunidades perfeitas. Quando termina, às vezes, de ministrar, quando termina de dar um estudo bíblico, que a gente vai sentar com o pastor abre o coração e começa a relatar os problemas. Irmão, são os mesmos problemas. Os mesmos problemas. Os mesmos problemas da época de Moisés são os mesmos problemas das comunidades atuais. Então a igreja, ela não está isenta de problemas. Por quê? Porque a igreja é constituída de gente, e gente cai, gente tropeça, gente desanima, gente, meus irmãos, passa por dilemas existenciais, gente passa por diversas situações, e a igreja precisa de acolhimento, de tato, de sensibilidade, de amor nesse trato para com essas pessoas, para que elas se sintam pertencentes à comunidade. Quem pode dizer glórias a Deus esta noite? Eu vou pedir só um pouquinho mais de som, Davidson, porque a garganta aqui não está muito boa, não. Retorno, não sei como é que está aí. Então, queridos irmãos, o que significa fortalecer as bases comunitárias? Fortalecer as bases comunitárias significa que deve existir uma dependência e união entre os irmãos. Quando eu falo em fortalecer as bases comunitárias, eu estou falando em dependência.
Eu estou falando em união entre os irmãos. Igreja, irmãos, não é um lugar onde eu entro e saio sem ter um relacionamento. É claro que uma igreja grande, isso já se torna um pouco mais difícil. O Dr. John Maxwell, ele vai dizer, meus irmãos, que é impossível um homem só pastorear mais do que 100 pessoas. É impossível. Eu estou falando para quem quer pastorear. É impossível. Então, quando a igreja é muito grande, é por isso que, por exemplo, a nossa igreja é uma igreja só, com quase 250 congregações e com uma visão ministerial de ação pastoral só. A gente trabalha com os grupos de vida. Por quê? Porque entendemos que a igreja, ela precisa desse laço de união e de dependência entre os irmãos. Eu não posso ter o sentimento de chegar na congregação e dizer, não, eu vou lá, vou sentar, vou ouvir a palavra, vou colocar o meu dízimo na salva, vou ofertar e vou sair o mais rápido possível para não falar com ninguém. Não. Você tem que ter pelo menos 5 pessoas que você se aproxime dentro da comunidade. Você tem que ter laços de afeto dentro da igreja. Você precisa estar em comunhão com os irmãos. Você precisa entender que a igreja é um lugar onde nós precisamos estar abraçados com os irmãos. E quando Paulo vai dizer, rogo a Evódia e a Sintique, que pensem concordemente no Senhor, ele está dizendo que vocês tenham concordância, que cesse a contenda entre vocês, que acabe essa discussão entre vocês, porque a igreja, irmãos, não é lugar aonde um ganha e outro perde. A premissa não é da competitividade. A premissa, irmãos, não é de quem canta melhor, de quem prega melhor, de quem pastoreia melhor, de quem faz melhor, não. A premissa é da colaboração. Nós estamos aqui juntos, unidos, para fazer o nome do Senhor ser glorificado através das nossas vidas. Então, fortalecer as bases comunitárias significa ter esse espírito de dependência, de união para com os nossos irmãos. Eu lembro de um dia, irmãos, eu fui pregar num congresso em Aracati. E eu lembro que, conversando com um pastor, ele havia passado alguns dias viajando. Ele tirou uns dias de repouso. E ele dizendo para mim assim, pastor Demétrio, eu fico atribulado quando eu estou longe da igreja. O sentimento dele era assim, quando eu estou longe da igreja, o meu sentimento é que os irmãos, eles não vão para a igreja, e cadê os irmãos, e aquela preocupação. E ele dizendo que quando ele chega, que ele vai chegando na igreja, que ele vai estacionando o carro, que ele começa a ver cada família chegando com o seu filho, cada avó com o seu neto, cada adolescente, cada jovem, quando ele vê os irmãos se reunindo na igreja, a alma dele sossega. E eu disse, pastor, isso nada mais é do que a preocupação com a obra. E agora, traduzindo isso na mensagem, isso é um sentimento, meus irmãos, de dependência e de união entre os irmãos. Vocês já perceberam que quando a gente não vem à casa de Deus, pelo menos uma vez na semana, pelo menos no domingo do Senhor, que de repente a gente encontra qualquer outra coisa para fazer, que não é errado, mas parece que a semana não flui. Parece que há um vazio que não se preenche. Parece que tem uma coisa que está desconectado. Parece que tem alguma coisa que não ocorreu direito. E é esse sentimento de dependência e de união com a comunidade. Nem que você chegue na igreja e quando termina o culto, você pelo menos dê a paz do Senhor a 5 irmãos, 6 irmãos. E você vai começar a abraçar os queridos irmãos, e você vai começar a sentir que a comunidade, meus irmãos, na verdade, ela se torna terapêutica, ela é cura para as nossas vidas. Eu dizia na quinta-feira que às vezes o que Deus precisa fazer em nós é só nós estarmos inseridos dentro de uma comunidade, dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, porque com esse espírito de humanidade, os milagres eles vão acontecendo. Na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus poderia ter feito um milagre orando por todos, mas não foi assim. Ele pegou o que sobejou, ou o pouco que tinha, melhor dizendo, ele deu aos apóstolos, aos discípulos, e ele pediu que os discípulos entrassem no meio dos irmãos, e o milagre acontecendo no meio dos irmãos.
O milagre ocorrendo quando os discípulos entravam no meio daquela multidão. Porque os milagres, meus irmãos, a gente tem a sensação de que só ocorrem em grandes concentrações. Não. Os milagres de Deus ocorrem nos pequenos grupos. Eles ocorrem no dia a dia da igreja. Eles ocorrem nas pequenas reuniões. Eles ocorrem, meus irmãos, quando a gente está caminhando junto. Os milagres de Deus em nossa vida, em nosso coração, eles vão ocorrendo quando a gente vai começando a enxergar a comunhão entre os irmãos e a graça de Deus se revela. Quem pode dizer glórias ao nome de Jesus essa noite? Eu sei que a voz não está ajudando, meus queridos, mas é porque realmente hoje eu estou bem no sacrifício mesmo, com relação à garganta. Queridos irmãos, fortalecer as bases comunitárias é entender que nós não podemos deixar os nossos irmãos enfermar. Nós não podemos deixar algumas setas do inimigo avançar. E Paulo, quando vai se dirigir dentro da leitura da ceia, ele vai dizer assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ele entende que uma comunidade vulnerável, cheia de deficiências e debilidades, é porque não existe união, é porque não existe, meus irmãos, aproximação. E o problema é grave. É muito mais grave do que nós imaginamos. Alguns anos atrás, quando eu gerenciava uma franquia de uma livraria cristã, eu lembro que a editora Mundo Cristã lançou um texto chamado Feridos em Nome de Deus, aonde o escritor ele pegou alguns relatos de pessoas que foram feridas no ambiente comunitário ou no ambiente eclesiástico. E é interessante que a gravidade daqueles que foram feridos, ou aqueles que foram feridos, eles foram afetados, meus irmãos, principalmente por problemas de relacionamento, por problemas relacionais. Muitos deles, detectando de fora, faltou entre eles a liberação do perdão, o externar do perdão, de deixar essa ferida de lado e entender que existia cura de Deus para a vida dele e para a vida dela. Queridos, Deus está nos chamando nesta noite para fortalecer as bases da comunidade cristã que nós estamos inseridos. Deus está nos chamando nesta noite a fortalecer as bases comunitárias para que estejamos edificados na palavra do Senhor. O Senhor quer te levantar e te erguer, mas Ele quer que isso aconteça de forma saudável. Ele não quer que você viva sozinho, Ele não quer que você viva sozinho. Ele quer que você tenha amigos, amigas, homens de Deus, mulheres de Deus. Ele quer que você se envolva na comunidade, Ele quer que você se envolva na obra de Deus, em olhar os outros superiores a você mesmo e enxergar os outros não apenas como alvo de lucro ou de benefício próprio para a sua vida, mas enxergar os outros como alguém que é instrumento, que é alvo, melhor dizendo, do amor de Deus, e que você vai ser instrumento na vida dele. Quem diz glórias a Deus nesta noite? Segundo lugar, fortalecer as bases comunitárias é entender que nessa relação existe espaço para uma vida de alegria. Olha o que Paulo vai dizer no versículo de número 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Em outras traduções, tem uma tradução que ele diz, alegrai-vos. Coloca aí, por favor.
Vamos ler juntos? Vamos lá, irmãos, bem forte. 1, 2, 3. Alegrem-se. Outra vez digo, alegrem-se. Você sabia que a alegria de Deus é uma ordenança? O próprio apóstolo, usado por Deus como instrumento, ele não está pedindo. Ele está dando uma ordem. Meus irmãos, parece uma coisa assim, mas Paulo está falando de alegria. E talvez você chegou aqui nessa noite, pastor Demétrio, eu cheguei triste, eu cheguei desanimado, eu cheguei arrasada. Eu estou assim, arrasado, os meus projetos não estão saindo do jeito que eu me empenhei. E Deus está falando com você nesta noite, se alegre. Alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Porque, meus irmãos, esse ambiente ele promove a alegria. Quantos cultos nós já participamos aqui? Quantos cultos, irmãos, tem ao longo desses 35 anos? Que se eu for perguntar a cada um de vocês, cada um dos irmãos vão dizer, pastor, eu tenho um culto guardado na minha memória, eu tenho vários cultos guardados na minha memória. Quantos cultos, meus irmãos, que a gente já disse o amém aqui na ceia, ou em qualquer culto, e a alegria de Deus continuou no nosso meio, continuou no meio da comunidade, e muitos irmãos chegaram, pastor, esse culto não era nem para terminar, porque a alegria de Deus está aqui no nosso meio, porque a comunidade é um lugar de alegria, aleluia! Aqui é um lugar de alegria. Então, fortalecer essas bases é se ambientar, é abrir um espaço para que a alegria de Deus ela seja evidente. Meus irmãos, a alegria de Deus ela é produzida pelo Espírito Santo em nossas vidas. Cheguei hoje lá no trabalho, aí estava lá os torcedores do Leão, né? Feliz da vida, irmão, porque depois de não sei de quantas rodadas, ele saiu da lanterna, né? E eu perguntei assim, mas já subiu? Porque eu não acompanho muito, né? Já subiu? Não, ainda tem mais um jogo. Mas a gente está feliz porque saiu da lanterna. Irmão, não estou criticando aí quem é Fortaleza não, viu? Pelo amor de Deus. E uma alegria tão grande, irmão. Tinha um camarada lá dizendo, irmão, que ele disse que estava lá dentro do estádio, ele disse que chorou na hora que o juiz apitou o final do jogo, Fernando. Que o Fortaleza ganhou do outro time, do Corinthians. E aí ele disse que chorou, sentiu uma alegria muito grande. Mas deixa eu dizer uma coisa, meus queridos. Tem uma alegria muito maior do que essa. É a alegria de estar aqui na casa de Deus nesta noite. É a alegria que é produzida pelo Espírito Santo. Que talvez você chegou aqui, aleluia, como a irmã Wanda, atribulada depois dos exames. Talvez você chegou aqui, pastor, a despensa está quase vazia. O carro está dando problema, isso está acontecendo. Mas você está alegre, está feliz porque está aqui na casa de Deus, aleluia. Porque o Senhor te trouxe aqui hoje neste lugar. Quem levanta as suas mãos e dá um brado de glórias ao Senhor nesta noite. Alegria. Neemias 8:10 vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Lá em Lucas 2:10 vai dizer que o Evangelho é uma boa nova de grande alegria. Quando Paulo escreve a sua carta, em 1 Tessalonicenses 5:16, ele vai falar sobre regozijar-se sempre. Então, meus irmãos, a alegria é uma ordenança para as nossas vidas. É dádiva de Deus. Essa alegria ela é incircunstancial. Ela não depende de circunstância. Ela só depende do Espírito Santo estar dentro de nós, está em nossas vidas. Só isso. Porque às vezes, irmão, a gente está doente, a gente está desanimado, a gente está desempregado, a gente está sem dinheiro, a gente está passando luta.
mas tem uma alegria indizível, indiscutível, incircunstancial dentro do nosso coração que faz a gente estar aqui nessa noite e se alegrar na presença do Senhor. Você pode dar um brado de glórias ao Senhor nesta noite? Terceiro lugar, fortalecer as bases comunitárias é uma evidência da saúde da igreja. Quando a igreja tem as suas bases de comunhão fortalecida, podemos dizer que essa igreja é uma igreja saudável. É uma igreja, irmãos, que entende a comunhão dessa forma. Que entende, aqui, irmãos, todos nós, do pastor até o irmão sentado lá atrás, todos nós conhecemos nossas virtudes e defeitos. Todos nós. Se disser assim, irmão, você sabe uma virtude do pastor? Você vai saber dizer. Irmão, você sabe o defeito do pastor? Você vai saber dizer também. Irmão, você sabe a virtude do irmão? Se você tem uma proximidade dele, você vai conhecer a virtude dele. Se perguntar qual o defeito, você vai conhecer o defeito dele. Todos nós conhecemos nossas virtudes e defeitos. Mas, ao mesmo tempo que nós temos virtudes e defeitos, nós nos esforçamos para fortalecer a nossa comunhão. E ao fortalecer a nossa comunhão, nós estamos dando indicadores de que existe saúde espiritual no nosso meio. É o irmão que passa pelo outro, e se o irmão não der a paz do Senhor, ele não vai ficar com raiva. Ele vai pensar assim, rapaz, o irmão deve estar muito atribulado, porque ele sempre fala comigo, mas hoje não falou, ele está atribulado. Aí você vai dar um desconto. É o irmão que, muitas das vezes, irmãos, ele não olha para o outro como um competidor. Ele não olha para a outra como uma competidora. Ele olha para o outro considerando superior a si mesmo. Ele olha para dentro de si e entende, Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, a mordomia que o Senhor me entregou está acima da minha capacidade. É por isso que nós dependemos de oração. Tudo que Deus entregar para você sempre estará acima da sua capacidade. É por isso que você depende de oração. Então, a saúde espiritual, ela se manifesta dentro dessa estrutura como indicativo, como indicador de que essa igreja está caminhando para uma comunhão mais plena. Não existe discriminação. Quando a gente vai fortalecendo as bases comunitárias, a gente vai fortalecendo, irmãos, e procura enxergar os outros, meus irmãos, não como uma oportunidade de benefício, mas enxergar o outro como uma vida que Deus investiu na vida dele, que Deus investiu na vida dela e que precisa da graça de Deus sobre ele. Queridos irmãos, eu vou terminar essa rápida palavra nessa noite dizendo o seguinte para nós: que nós precisamos olhar e entender que Deus está nos chamando para uma vida de comunhão que indique saúde espiritual. Paulo vai dizer assim: seja a vossa equidade. Quando Paulo está falando de equidade, ele está falando de senso de justiça, conhecida, notória de todos os homens. Preste atenção nisso, irmão. Isso aqui é muito sério. Isso aqui a gente tem que aprender para que a nossa comunhão seja mais plena. Seja a vossa equidade. Ele está falando de justiça, senso de justiça. O que é que se espera de um juiz ou de quem julga? A gente escuta muito isso. Imparcialidade. Talvez isso seja, eu falar sobre isso, a gente olha para a situação hoje, não só do mundo, mas a gente vê um judiciário em crise, que não é mais aquele camarada que ele tem a chamada para o judiciário, né? Para ser um juiz, né? Porque quando a gente olhava, alguns anos atrás, a gente viu o quê? Imparcialidade. Hoje, a gente vê o quê? Parcialidade, né? Se é para um lado, trata de uma forma.
Se é para outro lado, trata-se de uma outra forma. E Paulo está dizendo o seguinte: seja a vossa equidade, o senso de justiça, a prática da justiça de vocês, seja imparcial, sem parcialidade. Porque esse irmão pecou, ele vai ser disciplinado. Mas é esse irmão aqui, que tem um nome importante, ele não vai. Não, senso de justiça, equidade. Isso é saúde espiritual. Como é que está o nosso senso de justiça? Como é que está a prática da justiça em nossas vidas? Como é que está julgando o seu coração? Ao passo que eu pergunto isso para vocês, irmão, é claro que a mensagem veio para mim e claro que eu já fiz essas perguntas ao meu coração e pergunto novamente ao meu coração. Como é que está a prática da nossa justiça? Como é que nós julgamos o outro? Como é que nós demonstramos interesse às pessoas? Isso fala de vida cristã, irmão. Vida cristã não é só orar, jejuar e ler a Bíblia, não. Vida cristã, quando a gente vai olhar para Tiago, ele vai trazer a prática como consequência da salvação, e nós precisamos ter isso na nossa vida. Paulo vai dizer: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Aí ele vai dizer assim, o porquê não está implícito. Perto está o Senhor. Ao passo que você está julgando com justiça, existe um Deus que está observando a prática dessa justiça e ao mesmo tempo as intenções desse julgamento que parte do nosso coração. Há um Deus que observa, meus irmãos. Há um Deus que olha para cada um de nós. Há um Deus que conhece o seu trabalho no dia a dia. Há um Deus que conhece a sua vida. Há um Deus que conhece o seu caminhar. Há um Deus que conhece a sua estrutura. A Bíblia diz que quando Satanás ele chega diante lá do Pai, o Pai vai dizer assim: observaste ao meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás quer embaraçar, não, também o Senhor o cerca. Há um Deus que observa a prática da nossa justiça, da nossa equidade. Como é que nós estamos praticando isso, irmão? Esses dias eu disse para alguém: meu amigo, fique firme. A vida dá muitas voltas. Seja um servo fiel, obediente, aonde você estiver. Porque se você for fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito para a glória de Deus. Quem pode dar glória a Deus esta noite? Último lugar, meus irmãos, e aqui eu concluo. Fortalecer as bases comunitárias é consequência de uma comunhão plena com Deus. A comunidade só será saudável se os crentes tiverem comunhão com Deus. Irmãos, há muitas circunstâncias que tiram a gente dessa comunhão plena com Deus. Ansiedade, depressão, fatores externos, fatores internos, pessoas. Mas a gente precisa ter uma comunhão plena com Deus. E Paulo vai nos mostrar, meus irmãos, que a comunhão com Deus, olha o que ele vai dizer: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Verso 6. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus,
pela oração e súplica com ações de graça. A ansiedade, as debilidades, as fraquezas emocionais que tanto nos atormentam, elas podem ser suprimidas, elas podem ser vencidas através de uma comunhão com Deus, e através dessa comunhão com Deus, nós mantermos as bases da estrutura da nossa comunidade saudáveis e plenas para a glória do nome de Jesus. Meus queridos, a gente vê o quanto as pessoas andam inquietas nesses dias, e o quanto as pessoas andam inquietas nesses últimos dias. E Paulo termina dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem diz glória a Deus nesta noite? Então, qualquer incompreensão que você passar nessa vida, qualquer injustiça que você passar nessa vida, qualquer calúnia que você passar nessa vida, qualquer ansiedade que você passar nessa vida, eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que a comunhão com Deus, é através da comunhão com Deus que nós encontraremos forças para sermos fortalecidos e vencer todo esse mal que advém sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria convidá-los a estar de pé nesta noite, convidar o Plenitude para vir aqui à frente. E hoje eu queria terminar de forma diferente essa mensagem. Eu queria convidar a igreja para chegar aqui no altar nessa noite. Eu quero orar por vossas vidas, eu quero orar pela vida da igreja nesta noite. Eu quero orar por fortalecimento espiritual sobre você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua trajetória, eu quero orar pelo seu casamento, eu quero orar pelo seu companheiro, pela sua companheira. Eu quero orar pela sua vida espiritual, mas pode chegar aqui no altar, pode chegar mais perto aqui do altar. Venha nesta noite no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, estar edificado na palavra é você entender que tem coisas basilares, são bases sobre a sua vida. Estar edificado na palavra é nós entendermos que a nossa vida é uma vida plena diante do Senhor. E Deus não trouxe você aqui em vão hoje. Ele te trouxe para te fortalecer e te dar graça, aleluia. Ele te trouxe para que você possa glorificar e exaltar o nome precioso de Jesus Cristo. Feche os seus olhos.